A paz do Senhor, meus irmãos. Então, meus irmãos, quero deixar aqui nessa tarde mais um testemunho da parte do Senhor para os irmãos, para edificação dos irmãos, para edificação da igreja, né? Trazendo como título, pode demônios se manifestar em crianças? E a resposta, irmãos, pode sim. Pode sim. Então, irmãos, eu vou narrar aqui para vocês algo que aconteceu em relação à minha filha quando ela tinha 3 anos de idade. Eu já tinha meus 2 filhos, quando eu engravidei da minha menina, eu tinha já meus 2 filhos, um tinha 7 anos de idade e o outro tinha 11. O Senhor usou um profeta, eu moro aqui, em Vila Velha, Espírito Santo. E o Senhor usou um pastor que veio de Brasília pregar aqui na igreja. E esse pastor, ele me chamou à frente da igreja e falou assim comigo: Deus vai te dar mais um filho. E ele pediu para mim estender as minhas mãos, e quando eu estendi minhas mãos, Deus tomou a boca daquele homem e falou: vou eu te dar mais um filho, e é o último, porque eu só tenho 3 para ti. E é uma menina, a sua Rebeca, porque eu sei do desejo do teu coração de ter uma filha. Eu recebi, irmãos, essa revelação, mas eu confesso para os irmãos que eu não entendi assim. Por quê? Eu vivia sozinha com os meus 2 filhos, era separada porque o pai dos meus filhos tinha tentado me matar, e eu vivia sozinha com os meus 2 filhos, e eu não tinha namorado, mas Deus usou o profeta e profetizou. Eu recebi, guardei para mim. Passado 1 ano e meio depois, eu conheci o pai da minha filha, servo do Senhor, de dentro da igreja, que é meu atual esposo hoje. E nós namoramos só 2 meses e nos casamos, até a orientação do pastor na época, era o nosso pastor na época, nos instruiu para não, para evitar da gente cair em fornicação, que era para nós não prolongarmos namoro. Ele era solteiro, meu esposo era um jovem de 22 anos, enfim, eu já testemunhei aqui sobre o início do nosso relacionamento. E a gente se casou, e no primeiro mês de casado eu já engravidei. Mas eu só consegui saber o sexo com 5 meses. Foi difícil de saber, com 5 meses eu soube que era uma menina, só confirmando tudo que Deus tinha falado. Na hora de eu ganhar ela, eu falei com o médico: doutor, eu quero ligar, porque eu já tenho 2 meninos e agora ela eu quero ligar. E o médico falou: não, eu não vou te ligar. Eu não vou te ligar porque você pode querer ter mais filhos, seu marido pode querer ter mais filhos. Eu falei: não, doutor, não tem mais não. Eu também não posso te ligar, nós vamos fazer uma cesárea, não pode pela, não sei o que lá da medicina, é proibido fazer cesárea e ligadura tudo no mesmo dia. Então eu não vou te ligar hoje. Daqui uns 6 meses você nos procura, que aí a gente... E eu ali meio chateado, na mesa ali de parto, mas tudo bem, vamos embora então. Só que na hora dele marcar, dar os piquezinhos ali para marcar a cesárea, já perfurou o meu útero. E aí o médico falou comigo: nem se você quisesse ter mais filho, você não pode. Seu útero estava igual uma película, só estava segurando essa criança aqui. Realmente eu vou ter que fazer a ligadura em você hoje mesmo. E assim fez. E eu tive a minha filha. Quando eu estava grávida dela, me perdoe, eu voltar aqui um pouquinho. Quando eu estava grávida dela de 6 meses, eu fui atropelada por uma mulher de bicicleta. Eu estava atravessando a rua com meu filho, vindo da escola, de repente surgiu uma mulher do nada, gritando: sai da frente, a bicicleta está sem freio. E veio, irmãos, naquela velocidade, eu caí de joelho no chão, o pneu parou na minha barriga. A mochila do meu filho derrubou a mulher. Quando bateu no meu filho, na mochila do meu filho, aquela mulher caiu, mas o pneu parou, freou, bateu na minha barriga. Eu caí de joelho no chão, Me socorreram, queriam linchar a mulher na época, a mulher pedia perdão, mas enfim. Ali eu comecei já a perceber que o inimigo tinha uma fúria contra a minha filha, porque a minha filha era promessa de Deus. Porque quando Deus usa o pastor para falar que ia me dar e que era o último, Deus fala assim, irmãos:
quando Deus usa lá o pastor, ele fala assim, vou eu te dar, que eu sei do desejo do teu coração de ter uma filha, recebe que é presente do céu para ti, que é para sarar as feridas do teu coração. Então a minha filha, ela, além dela ser um presente de Deus para mim, ela era promessa de Deus para mim, entendeu? E o inimigo sabia disso. Então eu, grávida de 6 meses, acontece esse fato de eu ser atropelada por essa mulher de bicicleta. Aí a minha filha, na hora de nascer, o médico fala, né, que inclusive ele falou assim que quase que o bisturi pega na orelhinha dela porque meu útero estava muito fino. Nasceu, foi feita a ligadura. A minha filha, ela começou assim, a barriga dela inchava muito no início, ela ficava que nem um girino, que nem aquele sapinho barrigudo, minha filha ficava assim. Ela gemia, ela não era criança de ficar chorando, ela gemia e eu e o pai dela em volta do berço chorando de ver aquela situação. Você vê, eu já era mãe de 2 filhos e nunca tinha passado por isso. Ela gemia, ela olhava pra gente com aquele olharzinho piedoso, assim, e eu sentia que ela estava sentindo dor, dava pra gente ver aquelas veias assim na barriga dela, que ela era muito branquinha, então aquelas veias assim na barriga dela. E a gente ali, né, levei no médico, o médico falou que ela tinha, que eu nunca ia poder tomar leite, que ela era alérgica à lactose, né, que ela ia ter que tomar um leite que custava mais de R$ 140, era um leite muito caro. Eu falava, meu Deus, como que eu vou dar conta disso? Então, assim, desde dela neném, veio situações acontecendo, entendeu? Só que, graças a Deus, eu não precisei de dar esse leite caro a ela. Eu ganhei de uma pessoa uma água ungida, entendeu? E eu coloquei a minha fé em prática e eu dei 3 golinhos de água ungida a ela em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. E a minha filha, até hoje, ela toma leite de caixinha. Depois que eu dei essa água ungida a ela, que a pessoa trouxe da igreja, falou assim, Neuzinha, eu trouxe para você, não vou falar de qual igreja foi, mas essa pessoa foi visitar essa igreja e falou, Neuzinha, ó, eu trouxe esse pouquinho de água aqui para você, dá ela, né? E eu dei 3 golinhos daquela água, um em nome do Pai, um em nome do Filho, outro em nome do Espírito Santo de Deus. E depois desse dia, minha filha tinha 6 meses de nascido. Depois desse dia, eu passei a dar leite normal, leite de caixinha. Só pego na geladeira, fervo e dou ela para beber. Ela tá hoje com 13 anos de idade e graças a Deus, né, a minha filha foi crescendo. Só que o que acontece? Eu sempre estive muito atento a ela. Eu sempre tive comigo que eu tinha que cuidar dela com muita atenção. Porque do jeito que o Senhor falou comigo usando aquele profeta, era algo peculiar que Deus estava me entregando. Ela era um presente especial do céu para mim. Porque quando Deus falou assim, recebe que é presente do céu para ti, para sarar as feridas do teu coração. De que feridas o Senhor estava falando? Né? Porque eu tinha saído de um casamento, eu tinha saído de uma situação difícil, na qual o pai dos meus filhos tinha tentado me matar, eu era ameaçada de morte com frequência, então eu vivi uma vida atribulada. Então, quando Deus fala que estava me dando ela de presente do céu para sarar as feridas do meu coração, eu entendo ali que ela era minha filha, como os outros 2 meninos também mas que ela, eu tinha que cuidar dela de uma maneira especial, eu não podia, né, vacilar. Então, assim, eu venho cuidando dela, sabe, ali, né, passamos por esse processo no início aí, Deus deu essa cura a ela em relação ao leite, graças a Deus, aí ela começa a engatinhar, e aí depois ela começa a falar. Só que quando ela começa a falar, ela sempre falava para mim assim, manda ela parar, mamãe. Ela falava comigo. E eu olhava para o lado e eu não via nada. Às vezes eu estava na cozinha fazendo comida, aí ela começava a chorar e falava assim, manda ela parar, mamãe. Aí eu olhava para o lado e eu falava, quem, minha filha? Ela falava assim, ela tá me batendo. Ela falava. E eu não, sabe, gente, a gente fica assim, mas ela quem, né? A gente fica, né? E teve uma vez que eu tinha dado biscoito a ela, e ela tava assim com o biscoitinho na mão, ela tava segurando um bonequinho que a avó dela tinha dado ela e tava com o biscoitinho na outra mão. Aí eu escutei ela começou a falar assim, para, não dou.
E aí eu olhei para ela e falei, o que foi? Ela quer tomar o meu biscoito, mamãe. E eu ficava assim, sabe, meio atônita, sem saber. Mas eu comecei a perceber que tinha algo diferente, que tinha algo perturbando a minha filha, realmente. Começou ela a reclamar que as bonecas estavam batendo nela. Tanto é que eu comecei assim, às vezes, gente, eu tenho clientes, né, no meu salão, mulheres de poder aquisitivo bom, empresárias, trazia bonecas caras para ela. E muitas vezes eu esperava a cliente ir embora e pegava aquela boneca, enfiava no saco de lixo e colocava para lá de fora. Porque todas as bonecas que ela ganhava, de repente eu escutava ela gritando dentro do quartinho dela, eu ia correndo, ela falava que a boneca estava batendo nela. Então, assim, foi uma batalha. A Rebeca, ela foi uma criança sem brinquedo. Tanto que eu tive até que comprar um cachorrinho para ela ter um animalzinho de estimação para entreter ela, porque ela não podia ter brinquedo, porque os brinquedos que ela tinha, ela sempre falava que estavam batendo nela. Teve uma vez que uma cliente minha trouxe uma boneca grandona, maior do que ela. Boneca grande, boneca super cara. E aí eu fui fazer o cabelo da cliente, ela cochilou, eu levei ela, nos fundos do salão tinha um quarto, eu levei ela, coloquei ela lá para deitar, e aí a cliente falou assim, desde que a boneca chegou, ela já não quis pegar na boneca, a boneca era maior do que ela, tinha um olhão azul, e ela não quis pegar na boneca. E aí quando eu levei ela pro quarto, nos fundos, assim, deitei ela, a cliente falou, deixa a boneca lá do lado dela, que assim quando ela acordar, ela já vai começar a brincar com a boneca, se acostuma. E eu venho para dentro do salão atender a cliente. Nisso que eu estou atendendo a cliente, de repente ela começa a gritar, nós duas vamos correndo. E aí ela empurrou com os pés a boneca pro chão. E aí ela falou assim, ela estava me batendo, mamãe, ela estava me batendo. Aí eu fiquei toda sem graça perto da cliente. Era uma boneca muito cara, a cliente tinha acabado de dar. Mas eu não perdi tempo. Eu só esperei a cliente virar as costas e ir embora e peguei, coloquei no saco de lixo e coloquei para fora. Se eu contar para vocês o tanto de boneca que ela ganhava e eu não deixava, tinha umas que eu não tirava nem da embalagem, que às vezes eu não deixava ela nem ver, mais de umas 30 bonecas eu devo ter lançado fora, entendeu? Porque eu ficava constrangida de falar não para as pessoas e as pessoas não iam entender até que eu fosse explicar. E teve pessoas que eu até tentei explicar, nada, isso é bobagem, Neuzi. Então eu recebia e depois eu punha para fora. Algumas eu até queimava, você tá entendendo? Mas enfim, gente, continuando aqui. Quando a minha filha estava com 3 anos de idade, o inimigo ele veio, né, desde que ela estava no meu ventre, que ele veio tentando contra ela, porque ela era promessa do Senhor para mim. Quando ela estava com 3 anos de idade, aconteceu o que eu vou narrar para vocês aqui agora. Que eu nunca tinha vivenciado isso, né? Nós fomos para a igreja no culto de domingo, eu, meu esposo, meus filhos e ela, fomos para a igreja, né? Eu, pela misericórdia de Deus, eu sou missionária da casa do Senhor, Deus, aprove a Deus me abençoar com alguns dons, né? Pela misericórdia de Deus, irmãos, Deus me abençoou com dom de visão, dom de expulsar demônios. Deus, às vezes eu estou conversando com a pessoa assim, eu não sei nem aonde que a pessoa nem nada, e Deus me mostra tudo da vida da pessoa, me mostra dentro da casa da pessoa, me mostra coisas surreais, e eu vou falando para a pessoa, Deus está me mostrando isso, e a pessoa começa a chorar, porque ela fala, meu Deus, é muito assim, coisas, irmãos, coisa do céu, né? Mas essas coisas vieram porque eu busquei, eu paguei preço, eu jejuei, e diante de toda a minha trajetória, né, na presença do Senhor, passei por muitas lutas, e quanto mais lutas a gente passa, a gente cresce na graça e no conhecimento. Então, todas as lutas que eu fui passando foi servindo para mim me chegar mais a Deus, e Deus me revestir, e Deus foi me dando dons pela infinita misericórdia dele. E dentro das igrejas, geralmente quando eu estou na igreja que acontece alguma possessão demoníaca, manifestação do inimigo, os pastores me chamam para mim poder, juntamente com pastores, para mim poder ordenar para o mal sair da vida da pessoa, né?
E aí, irmãos, nesse domingo especificamente, a minha filha estava com 3 anos de idade. E a gente vai para a igreja, né? E na hora do culto, era por volta mais ou menos das 8 horas da noite, que o culto na Assembleia de Deus, geralmente no domingo começa às 7 horas, 7h30. Quando deu por volta de umas 8 horas da noite, estava acontecendo, né, louvores, né, o grupo de louvor louvando. De repente, entrou pela porta uma jovem toda de preto. Ela estava toda de preto, calça preta, blusa preta, cheia de piercing, piercing no nariz, piercing na língua, piercing para todo lado. Estilo emo, né, que chama. Aquele estilo emo, que gosta de usar todo de preto, gótico, estilo gótico. E ela entrou no corredor da igreja, assim, a igreja estava cheia, e ela entrou no corredor da igreja e chamou a atenção de todo mundo, que todo mundo olhava, porque ela entrou, não falava coisa com coisa no corredor. Então o pastor desce de cima do púlpito e vai em direção àquela jovem, mas ela andou mais do que o pastor, porque quando o pastor encontra com ela, já estava quase na frente já da igreja. Ela andou o corredor e não falava coisa com coisa. Então, eu vi na hora que ela entrou que eu estava em pé, porque eu, como obreira, dificilmente eu ficava sentada dentro da igreja, eu fico mais em pé, né? Para se acontecer alguma eventualidade, eu já estou ali em pé. E eu estava nos bancos, quase na entrada da porta atrás. Então eu vi quando ela entrou e passou pelo corredor indo. Mas eu, irmãos, eu faço se eu for chamada para fazer, se me pedirem, eu não vou, né, assim, de qualquer maneira. E ali eu estou observando, eu lá atrás na igreja, aquela moça lá na frente, quando o pastor chegou até ela, o inimigo travou na gravata do pastor e puxou o pastor para baixo. Né, o pastor bem alto, assim, 1,80 m, né? Pegou na gravata do pastor e puxou o pastor para baixo. Quando puxou o pastor para baixo, que o rosto do pastor ficou mais ou menos na altura daquela jovem, ela deveria ter uns 16 anos de idade. Ela deu uma linguada no pastor, pegando do pescoço até no rosto do pastor assim. E ali estava nítido que era um demônio que estava naquela jovem, que não era normal. Só que a maioria das pessoas estava tratando como se ela tivesse drogada. Mas o Espírito Santo de Deus ministrava para mim o tempo todo que era demônio. E aí eu via, ia lá e pegava a menina e sentava com ela. A esposa do pastor mesmo ficou irritada de ver ela lambendo. Ela não, o demônio, né? Lambendo ali o pescoço do pastor. A esposa do pastor pegou e senta aqui, se comporta, respeita o culto na casa do Senhor. E o diabo, gente, não respeita. O diabo, ele respeita o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. O inimigo, ele não respeita eu ordenar ele. Ele não respeita o homem e a mulher falar com ele, fica quieto, cala a boca, não. Ele ordena o sangue de Jesus. Ele respeita o sangue de Jesus que tem poder. E eu falei, gente, a esposa do pastor, ela tá com ciúme da jovem, com o pastor, ela não tá entendendo. E ali, ela levanta de novo, aquela jovem levanta de novo e vai no pastor de novo. Hoje, gente, esse pastor, eu amava ele assim como um pai. Ele era uma pessoa maravilhosa, assim, sabe? Ele cuidava da igreja como se ele cuidasse dos filhos dele. Ele é falecido. E aí essa jovem vai de novo no pastor, levanta e vai de novo no pastor. E mais uma vez ela torna a dar aquela lambida no pescoço do pastor, assim, e com a mão travada aqui na gravata do pastor. E quando isso acontece, o pastor encurvado ali, o pastor foi e me chamou. Ele falou, missionária Neuzi, por favor, me ajuda aqui. E eu estava lá atrás na igreja, eu saio e vou. Quando eu chego, eu só coloquei a mão no alto da cabeça dela e gritei, espírito do engano, sai dela agora em nome de Jesus. Quando eu falei assim, aquela jovem caiu desmaiada no chão. Pegaram água para ela, deram água a ela, e quando ela volta em si, ela não sabe onde que eu tô, ela não sabia de nada, porque ela não sabia nem que ela tinha entrado na igreja, ela estava totalmente fora de si, onde que eu tô, o que está acontecendo, ela voltou em si. O culto continuou, meus irmãos, o culto continuou,
né? Foi até por volta de 9h30, 10 horas da noite, naquele dia, viemos embora para casa. O que acontece, irmãos? Muitas vezes, quando nós passamos por uma batalha espiritual, o adversário de nossas almas, ele vem com retaliação contra as nossas vidas. Muitas vezes a gente ordena para ele sair de uma vida, ele se levanta contra a vida da gente na saúde, no casamento, na vida dos nossos filhos, né? E naquele dia, o que aconteceu? Viemos para casa, eu, meu esposo, meus filhos. Cheguei em casa, fui para a cozinha fazer a janta para nós. E meu esposo ficou na sala com os meus filhos assistindo televisão e com a minha filha com 3 aninhos de idade. E eu tô na cozinha e aí eu escutava meu filho falando assim: para com isso, Rebeca, se comporta. Aí eu escutei uma vez, daqui a pouco ele chama a atenção dela de novo. Eu falei assim: o que foi, meu bem? O que tá acontecendo? Aí ele virou para mim e falou assim: Rebeca, desde a hora que chegou, não levanta do chão. Fica aí, tá se arrastando pelo chão afora, que nem um animal, andando de 4 no chão e rolando. Não tá ficando em pé, não? Quando ele falou assim, eu na cozinha, eu larguei as panelas e vim na mesma hora, desliguei o fogo, eu falei assim: não é a Rebeca. Aí ele: o quê? Eu falei: pode pegar ela agora, não é a Rebeca que tá aí, não. E vim. Olha, irmãos, só de eu falar que arrepiou da cabeça a ponta dos pés agora. Falei assim: pode pegar a Rebeca, que não é ela que tá aí, não. Irmão, quando eu cheguei, meu marido ainda não tinha pegado ela no colo, não. Ela só olhou pra mim assim, ó, com aquele olhar revirado assim, ó, pra cima. E tava no chão, que nem um cachorro de 4 patas, assim. Aí, quando eu fui pro lado dela, ela rolou pra debaixo do armário, no escuro. Falei com meu esposo: pega ela. Pegou. Quando meu esposo pega a minha filha no colo, falei: vamos orar, vamos repreender, que tem demônio nela. Quando meu esposo levou a mão para pôr aqui sobre a cabeça dela, ela quase que as 2 mãozinhas, aquele neném, irmãos, porque uma criança de 3 anos é um neném, né? Aqueles 2 bracinhos fininhos, empurrava meu esposo com uma força. Aí eu coloquei a mão em cima da mão do meu esposo e fomos. Quando nós dois, nós não conseguíamos encostar na cabecinha dela. Que os 2 bracinhos dela empurravam a mão de nós dois, que era uma força. Porque os espíritos malignos, irmãos, têm uma força sobrenatural. Aí, naquele momento ali, irmãos, me bateu um desespero. Por quê, irmão? A gente, numa pessoa estranha, a gente chega e ordena: sai em nome de Jesus. Mas quando é no ente querido, irmãos, a primeiro momento a gente se apavora, se desespera. Ainda mais no meu neném, vocês imaginam. Aí, irmãos, quando eu falei assim: eu quero a Rebeca de volta, sai dela agora. Fez bem assim, irmãos, na minha cara, ó. Bem assim na minha cara. Fez bem assim. Aqui, no colo do meu marido segurando aqui. Olhou no meu olho e fez assim. Desse jeito, irmãos. Tô arrepiando meu corpo todo aqui. Misericórdia, Jesus. Irmãos, neste momento que eu vi que o inimigo fala assim na minha cara que não ia sair dela, eu virei descosta, meu marido com ela no colo, eu virei descosta para o meu marido e para ela, levantei as mãos para os céus e falei assim: Deus, a Rebeca não é minha, a Rebeca não é do Ricardo, a Rebeca é do Senhor. Foi o Senhor que me deu ela de presente do céu. E eu não aceito que o diabo toque nela, Senhor. Reveste-me com teu poder e com a tua unção e me dá autoridade para me ordenar que esse mal vá embora. Isso eu descosta. Irmãos, quando eu viro para ele e para ela,
o diabo fingindo que tinha saído, irmãos, nós temos que estar muito atento a isso. O diabo, para mim não pôr a mão nela para expulsar ele, ela deu os bracinhos para mim e fez bem assim, mamãe, pro meu lado. Só que eu ignorei, eu sabia que era ele fingindo que tinha saído, e eu pus a mão no alto da cabeça dela e eu falei, sai da Rebeca agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando eu fiz assim, irmãos, ela fez bem assim, ó. Ela desmaiou no ombro do meu marido. Isso era 10 horas da noite. A Rebeca desmaiou no ombro do meu marido. Nós levamos ela para a cama porque era uma entidade muito forte no corpo de uma criança. Levamos a Rebeca para a cama, ungimos ela com azeite ungido. A Rebeca só acordou meio-dia do dia seguinte. Meio-dia, de 10 horas da noite, foi direto. Ela só despertou meio-dia do dia seguinte. Então, irmãos, por que que o Espírito Santo de Deus me incomodou para mim estar deixando esse testemunho aqui? O inimigo, irmãos, ele procura, o grupo de pessoas que ele procura para ele poder estar usando o corpo, crianças, idosos, pessoas enfermas. Ele procura pessoas vulneráveis. Aí vocês vão falar assim, mas você é cristã, ela é sua filha, e mesmo assim o inimigo entrou nela. Ele entrou nela para me retalhar, para se vingar de mim, que eu tinha expulsado ele do corpo daquela jovem. Então, com retaliação contra mim, porque eu tinha ordenado ele dentro da igreja para ele sair do corpo da jovem, ele saiu. Ele já vinha cercando a minha filha desde que ela estava no meu ventre. Então, ali naquele momento, dentro da igreja, ele entrou na minha filha dentro da igreja. Dentro da igreja. Entendeu? E eu vim embora para casa com a minha filha, não a percebi, e fui perceber pelo comportamento dela dentro de casa. Então, nós temos que estar muito atentos ao comportamento dos nossos filhos. Muitas vezes a criança começa com um comportamento diferente, a gente acha que é pirraça, às vezes a gente até bate, tem muitas mães que espraguejam, xinga. Irmãos, nós estamos aqui neste mundo, né? O diabo, ele nos odeia porque o Senhor nos criou à imagem e semelhança do Pai. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. O diabo, ele nos odeia, porque nós temos corpo físico, ele é espírito, mas ele nos vigia 24 horas, ele nos vigia. Então, gente, nós não podemos cochear em dois pensamentos, nós temos que estar apercebido, nossos filhos é bênção, é presente de Deus, e o inimigo, ele vai tentar de todas as formas, entendeu? Tocar nas nossas crianças. Nós temos que cobrir as nossas crianças com oração. Aqui em casa nunca faltou, irmãos. Eu sempre orei com os meus filhos, sempre fui no quarto dos meus filhos, orei, sempre ungi meus filhos, entendeu? E a minha filha, ela foi revelada dentro da igreja, Deus falou lá dentro da igreja, estava me dando ela de presente do céu. Então o diabo ouviu isso, né? Ouviu isso. E persegue a minha filha desde que ela estava no meu ventre. E nesse dia, é como se o inimigo quisesse falar comigo, olha o que eu vou fazer agora com o seu presente. Olha o que eu faço com o seu presente agora. E entrou na minha filha com 3 aninhos de idade. Mas eu glorifico a Deus, que Deus me deu autoridade dos altos céus para me ordenar para aquele mal sair. E saiu em nome de Jesus Cristo. Eu guardei isso por muito tempo para não falar com a minha filha, que eu não sabia, né, qual seria a reação dela. Tem mais ou menos, no início desse ano, ela está com 13 anos agora, no início desse ano, que eu conversando com ela, contei, ela ficou chocada, ela é mesmo, mamãe? Aí eu falei, minha filha, você é presente do céu, você é especial, por isso que você tem que fugir da aparência do mal, sujeitar a Deus, resistir o diabo, resistir às tentações, porque ela está passando uma fase agora na qual ela está sendo muito tentada nas escolas, muito bombardeada. Ela falou comigo que ela está sendo zombada na escola por ela ser evangélica, porque ela é levita, irmãos. A minha filha, em toda a igreja que eu chego, ela é convidada
para estar adorando o Senhor, coisa mais linda, minha filha, louvando, assim, o céu desce, é coisa linda, não estou falando que é porque minha filha não, é coisa linda, Deus já falou que ela é profetisa, que Ele vai usar ela poderosamente na terra. Eu lembro, irmãos, que ela era pequenininha ainda, e uma vez eu e o pai dela discutimos, e aí eu tava assim, a gente discutiu, ele saiu para trabalhar, ela tinha uns 4 aninhos. E aí ela chegou para mim e falou: "Você tá triste, né?" Aí eu falei assim: "Tô." Ela: "É porque ele falou palavras duras com você." E eu falei assim: "É." E aí Deus falou bem assim na boca dela: "Pode deixar que eu vou tratar com ele. Mas você também vai pedir perdão, que você também magoou ele com palavras." Aí eu olhei para ela, eu vi que não era ela que estava falando comigo, ela assim com um brinquedinho no braço, assim, em pé, eu deitado na cama e ela em pé, assim, na beira da cama, e falou essas coisas comigo. E ali eu já vi se cumprindo, que Deus falou que ela ia ser profetisa da casa do Senhor, que Deus ia usar ela poderosamente, e ela piquititinha ali. Eu falei: "Não é ela que está falando comigo, o Senhor está falando na boca dela, que falou que ia tratar com meu marido, mas que era para me pedir perdão também, que eu também tinha magoado ele." Então, desde ali, eu vi. Então, assim, ela é usada por Deus, ela veio com o propósito de Deus, Deus me deu, Deus prometeu, mas isso aconteceu. Essa manifestação do inimigo na vida de Rebeca aconteceu, né, quando ela tinha 3 aninhos de idade. Glórias a Deus, não aconteceu mais, porque eu cubro ela com oração mesmo, eu trago ela para junto de mim, para orar. Ela é uma bênção. Se vocês verem a oração que ela faz, é tremenda, assim. Deus usa ela no profundo na oração. Mas isso aconteceu e está sujeito a acontecer sim, tá? Eu tô passando aqui para ficar. O diabo, ele se manifesta, os demônios, né, se manifesta sim em criança, tá? E nós temos que estar atentos com isso. Nós temos que estar atentos para nós não ficar, às vezes, achando que a criança está com pirraça, às vezes achando que a criança está com um comportamentozinho de dengo, de pirraça, e muitas mães metem a mão, bate, e às vezes é uma possessão maligna que está ali naquela criança, às vezes foram palavras de maldição proferidas contra a vida daquela criança, às vezes foi obra de macumbaria que foi feita, às vezes até contra a mãe, quando a mãe estava grávida, né? Então tem várias situações. Então, aí as pessoas falam: mas na Bíblia está escrito que das crianças pertence o reino do céu. Das crianças pertence o reino dos céus. A palavra de Deus diz que até os 7 anos de idade a criança é tida por inocente, né? E das crianças pertence o reino do céu, sim. Mas o inimigo de nossas almas, ele é astuto, ele é sem vergonha, e ele vem contra as nossas vidas, ele se levanta, sim, e toca nos nossos pequenininhos. Mas maior é o Deus Todo-Poderoso, que nos dá autoridade para pisarmos a cabeça da serpente, para expulsarmos demônios e ordenarmos que o mal vá embora. O nosso lar vai ser um lar de paz, se nós estivermos em frequente oração, se nós estivermos cobrindo os nossos filhos, o nosso casamento de oração, pedindo ao Senhor, para o Senhor cercar o nosso lar com uma coluna de fogo, cobrir o nosso lar com uma nuvem de glória, pedindo ao Senhor para dissipar as trevas, para livrar os nossos jovens dos principados, das potestades, dos vícios, para livrar os nossos jovens das tentações carnais. A minha filha, no início desse ano, chegou para mim falando comigo que as jovens na escola da idade dela, de 12, 13 anos, ficam falando com ela: a Rebeca em pleno século XXI é a única que é hétero, porque agora o mundo é gay e é bi. Só ela que é hétero na nossa sala, zombando dela. Diz ela que meninas querendo ficar com ela, querendo beijar ela na boca. E eu fico daqui, irmãos, cobrindo ela de oração, instruindo, orientando ela, porque é uma guerra das trevas, da luz. É uma guerra do céu contra o inferno. Entendeu? Nós, como pais, nós temos que estar atentos, nós temos que conversar com os nossos filhos. Igual ela fala comigo: mãe, tem muitas colegas minhas que estão lá beijando na boca uma da outra, e a sala que a mãe delas não sabe que elas são homossexuais, que elas são bissexuais. Na verdade, são só crianças que estão indo no meio da boiada.
né? São só crianças que não sabem nem o que estão fazendo, mas estão fazendo. Mas nós, como pais, temos que estar atentos ao que está acontecendo com os nossos filhos, porque é muito sério o que está acontecendo no âmbito espiritual, contra a vida das crianças, contra a vida dos jovens, e nós temos que orar sem cessar. A palavra de Deus diz orar sem cessar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós temos que... minha filha chegou para mim esses dias, olha só, e falou assim: mãe, me mostra na Bíblia onde que está escrito que homem com homem, mulher com mulher é pecado. Então, se eu sou uma pessoa que eu não conheço da palavra de Deus, eu ia só ignorar a pergunta da minha filha. Menina, não me enche a paciência, não. Talvez eu ia dizer assim, fui lá e falei, Levíticos, capítulo 18, minha filha, vamos lá. Lá tá falando tudo que é abominação aos olhos do Senhor em relação, né, à vida sexual, a vida homem com homem, mulher com mulher, essas coisas aí. Vamos lá. Então, coloquei ela para ela ler, expliquei para ela, segundo a palavra de Deus, o que é a sodomita. Sodomita é todo mundo que pratica as mesmas práticas que o povo de Sodoma e Gomorra praticava antes do Senhor destruir a cidade de Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre. Expliquei para ela. Nós temos que conversar, gente. Nós temos que conversar com os nossos filhos. Nós temos que instruir e orar. Orar, pedir ao Senhor, descer para as trevas. Livra, Senhor, dos vícios, livra da prostituição, livra do homossexualismo, livra das más companhias, livra das comichões de ouvido. Nós temos que orar e pedir ao Senhor, entendeu? Nós temos que fazer a nossa parte, porque enquanto eles são menor de idade, a responsabilidade é nossa. Se o sangue de Deus for derramado, Deus vai requerer dos pais. A partir do momento que eles são maior de idade, a responsabilidade é individual, diz a Bíblia, né? Se você vai lá em Ezequiel, capítulo 18, fala sobre a responsabilidade individual. A responsabilidade só é individual a partir do momento que eles são maior de idade. Enquanto eles não for maior de idade, a responsabilidade é dos pais. Nós temos que cobrir-os com oração, desde que estão no nosso ventre. Cobrir-os com oração, repreender toda a fúria de Satanás contra a vida dos nossos filhos. Nós temos que orar sem cessar. Temos que orar. Quem não ora, quem não clama ao Senhor... A gente orando e clamando, o mal tenta tocar. Se a gente não orar e não clamar, vai tocar e vai se andar com a vida dos nossos filhos. Tá bom, igreja? É mais um depoimento, mais um testemunho que eu deixo aqui, né? É sujeito sim, demônio se manifestar em criança, se manifesta sim. Mas se nós tivermos a autoridade dos altos céus, se nós pedirmos ao Senhor que nos reveste com poder e unção, nós vamos repreender, nós vamos ordenar que o mal vá embora, e o mal tem que sair em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, igreja? Fica na graça e na paz do Senhor, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça, que Deus nos dê autoridade, unção, poder para rejeitar e repreender tudo aquilo que não provém do Senhor na nossa vida, no nosso casamento, na vida dos nossos filhos, dentro da nossa casa. Em nome de Jesus. Amém? Fica na paz.